Pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje, dia 10 de agosto de 2020, estamos iniciando uma aula de MCM, Materiais de Construção Mecânica. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma breve revisão sobre os tópicos que nós vimos nas nossas aulas presenciais, né? Então, nós falamos inicialmente sobre estruturas cristalinas comuns em materiais metálicos e é um pouquinho sobre isso que a gente vai retomar agora. Então, nós começamos lá no início de 2020 definindo o que era uma célula unitária, né? Então, nós falamos dos materiais já um pouco de forma macroscópica, que é aquilo que a gente consegue ver a olho nu, mas nós também falamos dos materiais de uma forma microscópica, né? Algo de um tamanho um pouco menor, algo que a gente não consegue ver a olhos nus, né? Então, como será que os átomos eles estão arranjados para compor o meu material, né? Como eles se organizam? Será que existe um tipo de organização atômica? A gente viu que nos materiais metálicos essa organização atômica ela existe, né? E os materiais eles vão quase sempre, né, ou grande parte deles, seguir aí alguns padrões de organização atômica, né? Então a gente definiu a partir disso que são as células unitárias. Então, células unitárias são unidades básicas repetitivas da estrutura tridimensional. Ou são unidades básicas, são padrões que se repetem por longas distâncias, né? São padrões repetitivos de longo alcance. E aí, nessas células unitárias, que são esses padrões que vão se repetindo para formar o meu material, a gente tem os átomos representados por esferas rígidas, né? Como se fossem bolinhas ali rígidas, né? Representando os átomos. Nós vimos que os tipos de células unitárias mais comuns são a cúbica de faces centradas, o que a gente chama costumeiramente de CFC, cúbica de corpo centrado, CCC, e também hexagonal compacta. Mas antes de falar sobre essas três, nós fizemos uma breve introduçãozinha utilizando uma célula unitária do tipo cúbica simples. Então, por que ela chama cúbica? Primeiro, né? Ela se chama cúbica porque ela tem o formato de um cubo. Então, se a gente olhar aqui, ó, é o formato de um cúbico. A cúbica simples, especificamente, ela tem um átomo aqui, ó, em cada vérticezinho desse cubo, né? Só que é um átomo inteiro que fica dentro lá compondo a minha célula unitária? Na verdade não, né? Porque, ó, eu tenho aqui três representações diferentes dessa célula unitária. Observando essa última representação aqui, eu vejo que, na verdade, para formar esse cubinho aqui, eu tenho só em cada vértice do meu cubo aqui, eu tenho, na verdade, 1/8 de átomo, certo? Então eu tenho 1/8 nesse vértice, 1/8 nesse vértice, 1/8 nesse e 1/8 então em cada um dos 8 vértices do meu cubo. 1/8 vezes 8 me dá um total de 1 átomo por célula unitária, certo? O A nós definimos lá nas aulas presenciais, é o que a gente chama de parâmetro de rede, né? O A é a distância que eu tenho aqui, ó, desse pontinho até esse pontinho, ou seja, é a aresta do meu cubo, né? O A de aresta. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um raio mais um raio, que me dá, então, desse ponto até esse ponto, 2 raios, ou seja, A igual a 2R. Então, eu tenho 2R, 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 todas as arestas têm o mesmo valor em um cubo, certo? Se eu fizer essa aresta aqui, o valor dessa aresta, ou seja, o 2R elevado ao cubo, eu vou estar calculando o volume da célula unitária. E 2R ao cubo me dá 8R ao cubo. Então, o que é o R aqui, né? O R é o raio do átomo, né? Então, se eu tiver um átomo de alumínio, vai ser o raio atômico do alumínio. Um átomo de cobre vai ser o raio atômico do cobre. Então, o R depende de qual elemento que eu estou tratando, certo? Fator de empacotamento atômico. O que é o fator de empacotamento atômico? É a porcentagem de átomos, aliás, a porcentagem efetivamente ocupada por átomos na minha célula unitária. Nesse caso aqui, da cúbica simples, 52% da minha célula unitária está ocupada por átomos, ou seja, os outros 48% são vazios, né? São espaços vazios. Como que eu calculo o fator de empacotamento atômico?
dividindo o volume dos átomos. Quantos átomos eu tenho? Um só, né? Se a gente está tratando cada átomo como uma esfera, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, é 1 vezes 4/3 de πr ao cubo dividido por A ao cubo, que nada mais é do que o volume da célula, ou seja, 8R ao cubo. Fazendo essas continhas, eu vou chegar no 0,52 ou 52% de fator de empacotamento atômico, que é o Fe, tá? Nós falamos também da cúbica de faces centradas, que é a CFC. Quais são exemplos de metais que têm estrutura CFC? O alumínio, o cobre, o ouro, a prata, o chumbo, o níquel, o ferro, o gama, né? Então, para determinada faixa de temperaturas ali do ferro, eu tenho uma estrutura cúbica de faces centradas. O nome dela já diz muito sobre ela. Então, cúbica de faces centradas significa o quê? Que agora, ó, em cada vértice do meu cubo eu tenho 1/8 de átomo, né? Então eu tenho 1/8 vezes 8, que me dá um átomo. Mas aí, ó, na face em cada uma das faces aqui desse cubo, eu tenho mais meio átomo. Eu sei que um cubo ele tem 6 faces, então 6 vezes meio me dá 3. 3 mais um átomo que eu tenho dividido ali pelos vértices do cubo me dá um total de 4 átomos por célula unitária. Forma de calcular a aresta, né? Esse valor aqui, desse ponto até esse. Como que eu calculo? 2 raiz de 2R, onde R é o raio do elemento. Então, se for alumínio, raio do alumínio, cobre, raio do cobre, ouro, raio do couro, raio do ouro, e assim sucessivamente. Volume, né? Se eu fizer 2 raiz de 2R elevado ao cubo, que seria o volume do meu cubo aqui, eu vou encontrar 16 raiz de 2R ao cubo. Ou seja, essa formulinha eu uso para calcular o volume da célula unitária CFC. E o fator de empacotamento atômico? Se eu calcular, eu verei que o fator de empacotamento atômico é de 74%, ou seja, 74% da célula unitária CFC está ocupada por átomos, enquanto os outros 26% estão vazios, são espaços vazios. Muito bem, continuando. A célula cúbica de corpo centrado, CCC, né? Quais elementos tem a estrutura cúbica de corpo centrado? O cromo, o vanádio, o molibdênio, o sódio, o tungstênio, o ferro alfa, ou seja, para essas faixas de temperatura aqui do ferro. Como que é uma cúbica de corpo centrado? É uma célula unitária ainda com formato cúbico, mas lá no centro dela, lá no meio do cubo, tem um átomo inteiro. Então, além de 1/8 de átomo em cada um dos 8 vértices, que me dá um átomo, eu tenho mais um átomo inteiro lá no meio, que me dá, então, 2 átomos por célula unitária. Como que eu calculo o parâmetro de rede, o valor de A? O valor de A ele vai ser 4R sobre raiz de 3, certo? Onde R, lembre-se, é sempre o raio do elemento. Volume da célula unitária é só fazer a minha aresta elevada ao cubo. Se eu fizer 4R sobre raiz de 3 elevado ao cubo, eu vou encontrar 64R ao cubo sobre 3 raiz de 3, onde R é o raio do meu elemento. Fator de empacotamento atômico para essa célula unitária cúbica de corpo centrado é de 0,68 ou 68%. Significa que 68% da minha célula unitária está ocupada por átomos e os outros 32% estão vazios, são espaços vazios. E por fim nós temos a célula hexagonal compacta. Quais elementos têm esse tipo de célula unitária? Primeiro, titânio, magnésio, zinco, são exemplos de materiais que têm célula unitária hexagonal compacta. Na hexagonal compacta, nós temos uma base superior e uma base inferior, ambas com formato hexagonal. E aí, ó, em cada vértice desse hexágono, eu tenho 1/6 agora de átomo. Lembra lá, hexagonal de 6, 1/6 de átomo em cada um dos vértices, tanto na base superior quanto na base inferior. No centro aqui, ó, da base superior tem meio átomo e no centro da base inferior tem mais meio átomo.
Entre as duas bases eu tenho 3 átomos inteiros. Então, eu tenho 3 átomos inteiros, 1/6 em cada vértice, são 6 vértices em cima e 6 vértices embaixo, fica 1/6 vezes 12, que dá 2. 2 com 3, 5, meio átomo em cima e meio átomo embaixo, dá 6 átomos por célula unitária. Para calcular o A, que seria esse valor de aresta aqui, o meu parâmetro de rede, eu uso 2R. Ó. Um raio daqui até aqui, mais um raio daqui até aqui, dá 2R desse ponto até esse. O C é a altura desse prisma aqui. Então, esse prisma aqui ele tem uma altura que está relacionada ao valor do A, ao valor da aresta. Ó. O C, que seria a minha altura, vale 1,633 vezes o valor da aresta. O volume eu calculo por 24 raiz de 2 vezes o R ao cubo, lembrando que sempre o R ali é o raio do elemento. E o fator de empacotamento atômico da hexagonal compacta é de 74, 0,74 ou 74% de ocupação, o que me diz que eu tenho 26% de vazios, de espaços vazios nessa célula unitária. Temos um exercício que vamos resolver no próximo.